do Tite, né, que os jogadores compram a ideia do Tite, por isso que dá tão certo. Agora tem o Fábio Carille. O que é isso, comprar a ideia? Tem vezes que os jogadores não acreditam no que o técnico está passando? Não é que não acreditam. Acho que varia muito de um trabalho para o outro, né? Acho que cada técnico tem o seu padrão tático, tem algo que ele pede mais. O Carille tem pedido muito foco para nós, muita determinação, principalmente tática, e a gente tem cumprido as funções. Ele tem falado que para nós, principalmente da frente, que jogamos pelo lado para ajudar na defesa, que depois o time vai estar compacto na saída e vai conseguir chegar no ataque. Então, tudo que ele pede, todos estão escutando e tem dado tudo certo. Então, não tem muito segredo, assim. Acho que é mais o trabalho dele mesmo que tem dado certo, e a gente tem escutado e também o resultado, né? Os frutos a gente está colhendo agora, mas acho que aos poucos, com humildade, a gente vai crescendo mais e mais no campeonato para disputar essa ponta da tabela. Boa tarde, Kleber Machado. Boa tarde, Maíra Siqueira. Tudo certo agora com vocês? Querem fazer alguma pergunta para o Cleiton aqui para entrar no papo? Boa tarde, Marcelo. Oferecerei a primeira pergunta à dama presente ao estúdio. Muito obrigada. Boa tarde para você, Barreto. Boa tarde para todo mundo. Queria perguntar para o Cleiton, estava ouvindo aí já o comecinho da entrevista, e vocês já falaram sobre recuperação. O Cleiton falou sobre querer ganhar um espaço no Corinthians, como é natural. E queria saber dele se até que ponto a recuperação de um jogador tem o dedo do treinador, o quanto tem, porque o Carille está aos pouquinhos aí ganhando uma forma que o Tite também teve no Corinthians, né, de recuperar jogadores que vinham em má fase. O Marquinhos Gabriel é um exemplo, e eu queria saber dele como jogador profissional, até que ponto é dedo do técnico esse recuperar um jogador que não vinha em boa fase. Olha, acho que o Carille tem uma grande paciência com os jogadores, conversa bastante, principalmente quem é muito criticado, né, que precisa um pouco da compreensão do treinador e conversa, e eu não vejo assim uma recuperação do Marquinhos. O Marquinhos, eu tenho acompanhado ele muito tempo, porque ele é um jogador da minha posição, acho ele um excelente jogador. O problema é que ano passado o Corinthians acabou não fazendo um bom ano, e as críticas acabaram pesando sobre ele, que ele é um jogador de mais técnica do que acabar se doando na parte defensiva. O Marquinhos tem muita qualidade, o Carille tem conseguido extrair o melhor dele, e a gente vê nos últimos jogos as assistências, os gols que ele tem feito. Então, aos poucos, os outros jogadores também estão precisando de confiança, ele está colocando aos poucos. Eu estou voltando a fazer gol, ajudar a equipe, e ele está me dando muita confiança. Como os meninos da base também têm ganhado muita experiência com ele e tão leve para jogar. Então, o Carille é um excelente treinador, conversa muito com a gente, passa muita experiência para os mais novos, e para quem está um pouco assim, digamos que pressionado, ele está dando tranquilidade para trabalhar e está extraindo o melhor. Ô Cleiton, eu queria fazer uma pergunta para você exatamente sobre a posição que você joga. Num tempo mais antigo, o futebol tinha pontas, né? A gente chamava de ponta direita, ponta esquerda. Hoje vocês são jogadores que atuam pelos lados, pelas beiradas, conforme o gosto do cara que está falando, ele usa o vocabulário que ele quiser. Mas são jogadores que têm uma função talvez um pouco mais defensiva do que antigamente, mas tem, evidentemente, o desafogo do time. Vejo eu, Cleiton, que os jogadores da sua posição, hoje em dia, eles correm muito e às vezes pensam um pouco menos. Aliás, tinha uma piada velha do Edu Bala, que era a ponta direita do Palmeiras. Fala: pô, Edu, você saiu correndo e não olhou para cruzar e falou: parece, se corro, não penso. Né? Brincava o Edu Bala. Então, às vezes eu vejo vocês assim, às vezes muito isolado, o time não se aproxima, para que além da velocidade tenha uma triangulação, um passe, uma movimentação, como aconteceu nos 2 gols do Corinthians, né? Principalmente o primeiro, com a passagem do Arana. Você acha que às vezes os nossos jogadores de lado estão correndo muito e se preocupando só em correr? Olha, acho que o futebol mudou muito, né? Modernizou muito. Antigamente os pontas acabavam não marcando, né? Ficavam lá só nas costas dos laterais para atacar mesmo. Hoje em dia, se a primeira, segunda bola tu acabar não correndo, não voltando no setor defensivo, tu toma logo um puxão de orelha. Acho que fisicamente a gente tem que estar bem preparado. E o Carille... Mas estou falando quando vocês estão com a bola, hein? Não sem a bola. Na equipe. Sim, mas o Carille acaba tendo um padrão
de jogo que nós acabamos conseguindo ficar próximo dos atacantes e dos meias. Então, acho que a compactação é muito importante para os jogadores de lado, porque muitas vezes se ficar sozinho acaba não tendo muita opção. Então, a compactação tem sido essencial nessa equipe do Carille e a gente consegue marcar e atacar em bloco junto e tem dado muito certo, né? Mas essa questão de correr e não pensar, acho que não existe. Acho que todo jogador hoje em dia tem que ter um pouquinho de técnica, né? E principalmente atacante de lado, velocidade e técnica. Existe. É porque não pode existir mais, mas ainda existe. No seu caso, por exemplo, não existe. Você é um jogador que sabe correr e sabe pensar. Mas tem uns que ainda estão tendo que escolher um ou outro. Cleiton, obrigado pela participação na Seleção Sport TV. Um abraço, sucesso aí no Corinthians. Que agradeço, um abraço. Que vitória do Corinthians, hein? Eu estou aqui provocando vocês para botar o Corinthians aí, começarem pelo menos a refletir sobre o Corinthians em outro patamar no Campeonato Brasileiro. Ontem a gente falava aqui que esse jogo diria muito de um ou de outro time, né?